Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sua casa. Eu quero falar a respeito de arrebatamento, devido à importância desse assunto. Não dá para ficar ignorante, sendo dessa geração que eu acredito que verá a volta de Jesus, não dá para ficar ignorante sobre esses assuntos referente à escatologia, ou seja, aos últimos acontecimentos. Para você entender melhor o arrebatamento da igreja, é importante lembrar que só ocorre uma vez na palavra de Deus essa palavra, hein? Então, arrebatamento só aparece em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e verso 17. Isso mesmo. 1 Tessalonicenses 4, 17 é onde aparece a palavra arrebatamento. E para você entender bem esse assunto, é preciso entender outro assunto. Você sabia que na Bíblia fala de duas vindas de Jesus? Não falo da primeira vinda que ele foi crucificado, não. Estou falando agora, nos últimos dias, tem uma vinda como ladrão, está na Bíblia, e a vinda em glória. E se você confundir as duas, então você não vai poder compreender bem os últimos acontecimentos e principalmente o arrebatamento. Eu quero começar falando a respeito da vinda em glória. E depois eu vou trazer os textos para você e mostrar que fala de uma vinda como ladrão, que não tem nada a ver com a vinda em glória e que não se pode misturar, né? Falando a respeito da vinda em glória, Mateus capítulo 24, versos 30 e 31, diz que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então veja bem, não tem nada secreto aqui. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, Mateus 24, 30. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, não tem nada secreto. Anjos com rijo clamor de trombeta, anjos ajuntarão os escolhidos, é isso que está ali. E Apocalipse capítulo 1, verso 7 fala que eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e no verso 16, nesse momento da volta de Jesus, também tem a mesma descrição de Mateus 24, fala ali da sua descida, não é? É algo visível, é algo audível, não é? E então em 1 Tessalonicenses 4,16 fala que nesse momento haverá a ressurreição dos justos. Jesus desce, ressuscita os justos, transforma então os justos vivos e todos são arrebatados. Isso agora no verso 17, onde unicamente aparece a palavra arrebatamento na Bíblia. Falando a respeito da primeira ressurreição, também Apocalipse 20, e no verso 6, trata desse assunto. A primeira ressurreição ocorre por ocasião da volta de Jesus, da sua vinda gloriosa nas nuvens do céu. Agora, existe um texto em Isaías 57, versos 1 e 2, que em algumas versões aparece a palavra arrebatamento de uma maneira imprópria, não é? Que não são em todas as Bíblias. Eu quero ler uma versão para você aqui, por exemplo, da Bíblia Corrigida, que fala Isaías 57, 1 e 2, porque esse texto aqui que eu vou ler para vocês, algumas pessoas pensam que o justo ser retirado antes do mal é porque a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, queridos. Eu vou mostrar para você que se basear essa doutrina nesse texto está sem fundamento. Então vou repetir para você. Muitos acreditam que a igreja vai ser retirada, não é? Vai ser levada antes da tribulação, não vai passar pela prova, por causa desse texto de Isaías 57, 1 e 2. Agora eu vou ler o texto para você e você vai analisar se tem a ver com arrebatamento antes da tribulação. Olha só, a Bíblia diz, perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados sem que alguém perceba que o justo é levado antes do mal. Entrarão em paz, descansarão nas suas camas os que houverem andado na retidão. Isaías 57, 1 e 2. Então veja bem, aqui fala que o justo perece e os homens compassivos eles são retirados. E muita gente entende que esses retirados eles serão arrebatados. Só que você vai no verso 2 e fala como eles são retirados. Eles descansam em paz em suas camas, querido. Camas na Bíblia representa sepultura, porque em João 11 e 11, Jesus disse que Lázaro dorme e vou despertá-lo. Também em 1 Tessalonicenses 4, Paulo fala que não é para nós ficar sem esperança a respeito dos que dormem.
e a Bíblia usa essa linguagem para quem está morto, dizendo que eles estão dormindo. Isaías usou essa linguagem, que o justo é retirado antes do mal, ele descansa em paz em suas camas. Querido, o texto não pode ficar fora do contexto. Isaías capítulo 57, o verso 2 é um complemento do verso 1. Então veja bem, o verso 1 diz: perece o justo e não há quem considere em seu coração, que os homens compassivos são retirados, né, antes que venha o mal. Então eles são retirados como? Verso 2: eles vão descansar em paz em suas camas. Querido, Deus leva o justo pela morte antes que venha o mal. É isso que está escrito. E vai acontecer isso agora nos últimos dias. Pessoas idosas, criancinhas vão morrer. Deus vai permitir que eles morram de alguma forma antes dessa grande angústia. Mas a igreja, ela vai ser sim purificada nesse tempo de angústia. E esse é um outro tema que nós podemos falar, mas hoje o nosso tema é arrebatamento. E agora eu quero que você considere o seguinte: o arrebatamento secreto é uma compreensão errônea das Escrituras, pois esse arrebatamento será visível. Nós acabamos de ver. Agora eu vou mostrar para vocês as passagens que falam da vinda como ladrão, queridos. E isso vai reforçar o nosso assunto. Em Lucas capítulo 17, versos 34 a 36, fala o seguinte: naquela noite, Jesus fala, estarão 2 numa cama, né? 2 no moinho, 2 no campo. Eu resumi aqui: um será tomado e o outro será deixado. Então veja bem, aqui Jesus falou naquela noite. Que noite é essa, querido? Isaías capítulo 60, verso 1 e 2, lá fala: levanta-te e resplandece, porque as trevas cobriram a terra, a escuridão os povos. Essa noite de trevas, de falsas doutrinas, de tantas igrejas, cada uma com a doutrina, uma confusão doutrinária, isso são as trevas da noite. E Jesus fala que nessa noite, mais precisamente à meia-noite, nós vamos ler, no auge das trevas, quando estiver dominando o homem do pecado, né, o anticristo dominar com suas falsas doutrinas, então será meia-noite na história do mundo. E Jesus fala: naquela noite, 2 estarão numa cama, no moinho, no campo, um será tomado, o outro será deixado. E Mateus também 25:6 é onde fala que mais precisamente à meia-noite ouve-se um grito: aí vem o esposo. À meia-noite vindo o esposo? Peraí, Jesus, ele não é a brilhante estrela da manhã? Ele não vai trazer o amanhecer da sua volta, a claridade? E como aqui fala que o esposo vem à meia-noite? Vamos observar. Em Mateus também 25, verso 10, fala, dentro do contexto que à meia-noite vem o esposo, diz que vai fechar-se a porta da graça. Então, queridos, observe, nessa noite, mais precisamente à meia-noite, Mateus 25, 10, fecha-se a porta da graça. Então agora nós estamos entendendo aqui melhor o assunto. Aqui fala: aí vem o esposo, verso 6 do capítulo 25. Só que no verso 10 fala que o esposo vem e ele fecha uma porta. As que estão preparadas, as virgens prudentes, elas entram. Como elas entram? No julgamento elas são aceitas, elas entram, o nome delas é retido no livro da vida, mas ao fechar-se a porta, as virgens loucas ficam de fora, e vocês verão daqui a pouco o que significa isso. Então veja bem, em Mateus 24, versos 37 e 38, diz que como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Depois que Noé entrou na arca e a porta foi fechada, né, os ímpios comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, ou seja, eles seguiam a rotina normal da vida, sem saber que cessara a oportunidade de salvação. Queridos, olha aqui um mistério, e eu quero que você ore comigo antes de você entender esse assunto, que aliás, somente pelo poder do Espírito Santo é que nós podemos entender as verdades sagradas. Nosso Pai, nos ajuda pelo Teu Espírito Santo a compreender essa passagem das Escrituras, essas passagens, em nome de Jesus, amém. Queridos, em Mateus 24, 37 e 38, diz que quando Noé entrou na arca e a porta foi fechada, os ímpios continuaram bebendo, comendo, a rotina normal, até o dia em que veio o dilúvio e levou a todos e não perceberam. A pergunta é assim: o que eles não perceberam? Não percebeu o dilúvio? Impossível, o dilúvio foi uma destruição. Queridos, o que eles não perceberam
olha só, a vinda como ladrão aqui. É que quando a porta da arca se fechou, quem estava dentro não saía, quem estava fora não entrava. É isso que eles não perceberam. A Bíblia diz, como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Depois que Noé entrou na arca, a porta se fechou, um anjo fechou. E os ímpios continuaram na sua rotina, não perceberam, diz no final do contexto aqui. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Então até vir um dilúvio eles não perceberam, entendeu? Quando veio o dilúvio eles perceberam. Então eles não perceberam que quando a porta se fechou da arca, havia fechado a porta da graça. Jesus disse, assim será na vinda do Filho do Homem. Os ímpios não vão perceber quando será o fechamento da porta da graça, mas os justos eles vão perceber, porque a vinda é como ladrão para quem não vigiar. Mateus 24, 40 a 44... Mateus 24, 40 e 44 fala, essa é a vinda como ladrão que é necessário vigiar, é a hora do julgamento. E olha só os textos agora de Apocalipse. Apocalipse 3, verso 3 diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão e não saberás a hora. Olha só, queridos, que tremenda revelação do próprio Jesus. Jesus vai vir como ladrão para aqueles que não vigiarem. Se não vigiares, virei como ladrão, Apocalipse 3 e 3. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 4, ele diz, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, quem estiver vigiando, através do conhecimento das profecias, essas pessoas não estarão em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Apocalipse 3, verso 5 diz, o que vencer permanecerá com o nome no livro da vida. Então veja bem, quem vencer, o seu nome não será riscado do livro da vida. Está lá em Apocalipse 3 e no verso 5. Então, diante desses textos, nós vemos aí que ocorre na Bíblia uma vinda em glória e outra vinda como ladrão, porque uma não tem nada a ver com a outra. Como é que Jesus ele vem nas nuvens, não é? Os anjos tocando trombetas, o sinal do Filho do Homem, todo olho vendo, e ao mesmo tempo não vamos ver isso aí, ao mesmo tempo isso aí pode ser secreto. Como pode Jesus vir ao mesmo tempo em glória e os ímpios não verem isso? Não tem como, queridos. Então a vinda em glória é uma, que ela vem buscar o seu povo. A vinda como ladrão, ela é o momento do julgamento em que Deus vai estar selecionando quem vai e quem fica. É nesse momento que um será tomado, não é? E o outro será deixado. Aquele que é tomado, o seu nome é retido no livro da vida. Aquele que é deixado, o seu nome é riscado. E Apocalipse 3, verso 5 diz, quem vencer, de modo nenhum riscarei. Então os nomes de todos os servos de Deus estão lá no livro da vida. Conforme também Lucas fala no capítulo 10, que todos os nomes estão lá. Mas acontece que isso não quer dizer que ele vai permanecer lá, é quem vencer, o seu nome fica lá nos livros do céu. Então, queridos, veja bem, no momento do julgamento, nomes serão riscados, esse é deixado, e também nomes serão retidos no livro da vida. Então, esse, ele ou seja, ele é tomado. Então, um será tomado, o nome é retido, e outro será deixado. Então, não se trata de arrebatamento, porque não aparece a palavra arrebatamento nesse contexto da vinda como ladrão. Ela não aparece. Arrebatamento aparece no contexto da vinda em glória. Ali fala, todos serão arrebatados, os justos ressuscitados, bem como os santos transformados. E é a única vez que aparece na Bíblia a palavra arrebatamento. Então é importante entender e separar a vinda de Jesus em glória, vinda de Jesus como ladrão, no momento que a igreja é julgada, um é tomado, seu nome é retido no livro, o outro é deixado, seu nome é riscado. Esse assunto é de muita importância. Se você não conseguiu compreender bem, você pode entrar em contato comigo e nós podemos então conversar um pouco mais.